Carta número 5, mês de maio de 1956, do Joel Goldsmith aos seus alunos. Leitura por César Guidini. Carta intitulada Um Espectador. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31. Estas são apenas algumas das inúmeras passagens por toda a Bíblia que revelam a importância de esperar no Senhor. E isso é exatamente o que o caminho infinito ensina: aprender a viver a vida de um observador. Isso, claro, não significa sentar-se preguiçosamente com as mãos paradas. Pelo contrário, quanto mais se espera no Senhor, mais se é um observador de Deus trabalhando nele mesmo, através dele, como ele, e mais ativo ele torna-se. Como observador, ainda planejamos nossos dias de acordo com o que é necessário para cuidar das coisas que estão mais próximas, que requerem nossa atenção. Nós cuidamos de nossas vidas diárias, gerenciamos nossas casas e empresas como de costume, mas sempre do ponto de vista de esperar no Senhor, vendo que o Pai nos dá para fazer nesta hora e na próxima, amanhã e no dia seguinte. Por exemplo, se eu tiver palestras e compromissos agendados com antecedência, eu arranjo meu tempo de modo a estar disponível para este trabalho, mas eu não considero o que dizer ou fazer durante essas palestras e compromissos. Essa é a minha oportunidade de me tornar um espectador, de esperar no Senhor, observar o que o Pai me dá para dizer ou fazer a cada período do dia. Quando o trabalho para o dia seguinte vem à mente, eu tomo a atitude de um espectador, de esperar, de ouvir o assunto que está para se desdobrar. Se nada parece acontecer, eu não fico preocupado. Eu simplesmente continuo mantendo a atitude de expectativa até o momento da palestra, lembrando que este é o trabalho do Pai, não meu. Os alunos vêm para ouvir palavra do Pai, não minha. Eu sou meramente o mensageiro ou o instrumento, e juntos somos observadores. Os alunos vêm com um ar de expectativa, contemplando, esperando pela palavra que deverá ser dada. E eu também sou observador, esperando, escutando aquela palavra. Ela pode ser revelada antecipadamente, mas às vezes não. Há uma espera até que a palestra esteja em andamento por muitos minutos. Houve ocasiões em que os estudantes realmente sabiam quando a palavra era recebida pela mudança que ocorreu. Quando me perguntam quando e onde a próxima aula será dada ou quais os meus planos futuros, minha resposta usual é: não sei. Quando a palavra é dada, planejamentos e arranjos são feitos, mas não até então. Se nos mantivermos de lado, como observadores da atividade de Deus, o Pai nos conduzirá passo a passo. E devemos sempre nos manter em tal estado de receptividade que estaremos prontos e dispostos a alterar quaisquer planos, a qualquer momento, para seguir o plano divino. Independente da natureza do nosso trabalho, há deveres a serem desempenhados e obrigações a serem cumpridas a cada dia. Mas por sermos observadores, descobrimos que há poder divino que nos guia e dirige, que Ele executa o que me é designado. Grande parte do nosso problema surge daquele diabinho infame, a palavra eu,
Eu quero fazer isto, eu devo fazer isso, eu planejo aquilo, não percebendo que há outro eu, uma presença divina, que viveria nossas vidas por nós, se nós permitíssemos que Ele fizesse isso. Isto é o estado de consciência alcançado por Paulo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é como se o homem Paulo estivesse afastado de lado, dizendo: o Cristo está agindo em mim, através de mim, como eu. Cristo vive a minha vida por mim. Essa é a atitude que mantemos como observadores, quase como se disséssemos: eu não estou realmente vivendo minha vida. Estou assistindo o Pai viver a sua vida através de mim. Este é o modo ideal de viver, o caminho espiritual, no qual encontramos com o menor número de obstáculos e mal-entendidos, a menor oposição. Neste modo espiritual de vida não há eu, mim ou o meu. O pequeno eu não entra em cena. Se eu falo ou atuo de acordo com meus desejos humanos, minhas palavras e ações podem incorrer em críticas e mal-entendidos. Mas se eu esperar pacientemente, o Pai falará e agirá por mim, e essas palavras e ações sempre serão entendidas. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre há uma presença, o infinito invisível, que nos precede para endireitar os caminhos tortos, executar aquilo que nos é dado fazer, aperfeiçoar o que nos preocupa. Ele aperfeiçoa todos os detalhes da nossa experiência, se pudermos resistir à tentação de usar a palavra eu. O tempo suficiente para dar-lhe uma oportunidade de trabalhar em nós e como nós. É somente quando eu faço, falo ou penso que o resultado pode estar errado. Toda a nossa experiência de frustração e erros vem da nossa relutância em esperar o tempo suficiente para o Cristo assumir. A maioria de nós não está disposta a esperar até o momento em que uma decisão é necessária, mas insiste em conhecer a resposta com antecedência. Queremos saber o que está por vir, o que está reservado para amanhã, ou até mesmo que decisões devem ser tomadas para o próximo ano, em vez de esperar até que o momento chegue e, em seguida, deixar Deus colocar as palavras em nossa boca e revelar que a ação deve ser tomada. Dia a dia, o maná cai. Dia a dia, a sabedoria, orientação e direção necessárias para esse dia são dadas. Deus muitas vezes não nos aconselha com uma semana de antecedência, mas nós recebemos a direção que precisamos. Adquirimos o hábito da impaciência e, em vez de esperar que a decisão de Deus seja manifestada, deixamos o medo se infiltrar e, então, com medo dos efeitos possivelmente infelizes da indecisão, apressamo-nos e agimos com base em nosso próprio e melhor julgamento humano. Todos os dias nos deparamos com responsabilidades e com a necessidade de decisões a respeito de nossos lares, empresas, comunidades e nações. E todos os dias devemos aprender a esperar no Senhor para nos tornarmos um observador, a fim de que a decisão possa ser de Deus. Nós devemos aprender a não confiar no julgamento ou na opinião humana, sempre alertas para evitar as influências externas. Vamos aprender a tomar todas as decisões à luz da oração do discípulo. Tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual desses dois escolheste. Esta deve ser a nossa atitude, não meramente ao escolher ou eleger um líder, mas em lidar com todos os detalhes de nossas vidas. Aplica-se ao fazer uma compra, ao decidir se devemos ou não fazer uma mudança ou movimento de qualquer tipo. Humanamente, fomos ensinados a confiar em nosso melhor julgamento, considerar todos os lados de uma situação e decidir com base nas evidências do que achamos ser o melhor curso de ação a ser seguido. Considerando que, na vida espiritual, não dependemos da nossa correta avaliação das situações, não importa quão bom possa parecer nosso julgamento. Voltamo-nos para o Pai. Pai, mostra-me o caminho, mostra-me o próximo passo e quando e como dá-lo.
Com paciência e prática, desenvolvemos a consciência do observador, de esperar no Senhor. E isso nos leva a uma descoberta milagrosa pela qual sabemos que não apenas existe um Deus, mas que Ele se tornou o fator governante em nossa vida, assumiu nossa experiência. Quantas vezes impedimos a atividade e operação de Deus em nossos assuntos por não esperarmos, por não sermos um observador, por não estarmos, por assim dizer, um pouco de lado de nós mesmos, até sentirmos o Pai assumindo. À medida que desenvolvemos a nossa consciência espiritual, descobrimos que existe uma presença que nos precede para endireitar os caminhos tortos. Quando tomamos uma decisão humana, muitas vezes achamos que os obstáculos no caminho são insuperáveis. Mas quando Deus toma a decisão, sua presença vai adiante de nós e todos os obstáculos são removidos. Tudo o que é necessário para facilitar o empreendimento é fornecido. Façamos uma prática diária de ser um observador. Pai, este é o teu dia, o dia que tu fizeste. Eu ficarei feliz e me regozijarei com isso. Revela o trabalho deste dia. Mostra-me tuas decisões. Mostra-me o que escolheste. Deixa que a tua vontade seja a motivação e o princípio ativo da minha vida. Sejamos muito pacientes e aguardemos. Espere no Senhor. E, mesmo que a resposta pareça vir 1 minuto depois do necessário, a decisão certa será cumprida e, nesta experiência, teremos testemunhado o milagre de ver Deus operando em nossos negócios. Quando isso se tornar uma experiência real, nunca mais saberemos o que é ser uma consciência sem o governo de Deus, porque teremos descoberto que Deus responde e que Deus assume. A profunda compreensão do salmista da sabedoria de Deus, do governo de Deus e de sua direção fez com que ele cantasse: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Com a consciência de ser liderado, dirigido, impelido e motivado por Deus, nunca mais fique satisfeito em tomar qualquer decisão sem recorrer à orientação espiritual. Vamos agora dar mais um passo à frente e levar essa atitude para outras áreas, tais como moralidade, oferta, força, vida e saúde. Isso requer uma renúncia do senso pessoal de riqueza, saúde e bondade. Por exemplo, o único bem é Deus. Conforme nós permitimos ao bem de Deus manifestar-se em nossa experiência, nós nos tornamos instrumentos para a bondade de Deus. Não reivindicamos crédito e nem esperamos elogios por nossa bondade, porque não somos nós que somos bons. Deus está expressando sua bondade através de nós. Há, sim, apenas uma moralidade, apenas uma integridade, apenas uma honestidade. Nenhuma dessas qualidades é uma posse pessoal. Moralidade, integridade e honestidade são expressas através de nós. Não há nenhum estado de estágio dessas qualidades. Não há graus delas. Ser 99% honesto é uma anomalia. Ou se é 100% honesto, ou não se é honesto. Ou se é 100% moral, ou não se é moral. Integridade é, e é a eterna realidade da nossa identidade de Cristo. Por que me chamas bom? Não há nenhum bom, senão Deus. Saúde não é do ser, mas de Deus, e nesse reconhecimento não há minha saúde nem sua saúde. Se aceitarmos isso, literalmente, veremos milagres acontecerem. A saúde é uma qualidade e uma atividade de Deus, a essência e a substância de Deus. Falar da minha saúde e da sua saúde indicaria que existem graus de saúde, boa saúde e saúde precária. No modo de vida espiritual, isso não pode ser, é uma impossibilidade absoluta. Há apenas uma saúde que é Deus. A saúde é de Deus. Deus é a saúde do meu semblante. Portanto, minha saúde é infinita,
é onipresente, onipotente, autocriada, automantida e autossustentável. Não depende de nossos pensamentos, nem mesmo de nossos tratamentos. Depende apenas de uma coisa, que é o nosso reconhecimento da verdade de que toda saúde é de Deus. Nosso reconhecimento dessa verdade é o único tratamento necessário. Isso não implica que não possamos dar tratamentos específicos às vezes, mas isso significa que a saúde não é dependente de tratamento. A saúde é uma qualidade de Deus criada, mantida e sustentada por Deus. E Deus não exige que o ajudemos a realizar sua função em nossa experiência. Como alunos do caminho infinito, estamos fazendo uma transição para a crença de que somos responsáveis pela nossa saúde. Isto é, de que somos responsáveis por conhecer a verdade da maneira certa, ou por dar o tratamento certo, ou manter o pensamento certo. Nossa responsabilidade é saber a verdade de que a saúde não é do ser, é de Deus. Se nós sabemos a verdade, estaremos livres da crença de que podemos ser saudáveis ou insalubres. Para aqueles que procuram entender claramente o sentido espiritual da vida, o capítulo O Novo Horizonte, no livro O Caminho Infinito, às vezes chamado de O Capítulo dos Praticantes, é a escrita mais importante de toda a mensagem. A maioria das pessoas não está muito interessada no sentido espiritual da vida, tanto quanto estão em desfrutar de um sentido físico harmonioso da vida. Um sentido de vida físico harmonioso é muito agradável e, claro, é muito mais confortável do que um senso desarmonioso de vida física. Mas nós, como estudantes do caminho infinito, não devemos ficar satisfeitos apenas com um sentido físico de saúde, porque, independente do grau de harmonia que possamos estar vivenciando hoje, tudo pode ser diferente amanhã. Estamos fazendo a transição o mais rápido possível do sentido físico da saúde ao sentido espiritual da saúde. E com o sentido espiritual de saúde, vem a descoberta de que a saúde não é dependente dos órgãos e funções do corpo. A saúde depende somente de Deus, porque é uma qualidade e uma atividade de Deus. Tudo o que é necessário no governo do corpo é realizado como uma atividade de Deus. Vamos lembrar isso em conexão com a comida que comemos. A comida, por si só, não tem nenhum valor nutritivo, nenhuma substância, nenhum poder para sustentar ou manter a vida. Mas o eu, que é a alma em mim, a consciência em mim, concede a ela sua substância, seu valor e sua nutrição. E se nós fizermos disso uma percepção consciente, logo descobriremos que a comida terá um efeito diferente sobre os nossos corpos do que até agora. Ele realiza as coisas designadas para mim e, portanto, toda a atividade do corpo é realizada por aquele eu que está dentro de nós. Nós não temos que pensar nisso. Ele faz isso. O Senhor aperfeiçoa aquilo que me diz respeito. Deve estar claro agora que a saúde é uma qualidade de Deus, e porque é de Deus, é infinito, onipresente, onipotente, onisciente, autocriado, autossustentado, automantido, para sempre operante aqui onde estou. Então, também, Deus é força. Meu corpo não é força. Meu corpo não tem força. Eu não tenho força. Só Deus é força e é força infinita. Deus é vida. Esta é a vida de Deus, não há outra. A única vida que nós podemos ter é a vida de Deus, que é infinita, eterna e imortal. Isso é verdade em todos os aspectos da nossa experiência. Portanto, sejamos portadores de Deus, os observadores de Deus, aparecendo como nossa saúde, nossa riqueza, nossa força, nossa vida. Uma vez que aprendemos a desistir do senso de possessão pessoal, assim como indicado pelas palavras eu, mim, meu, começamos a encontrar o real significado da vida espiritual, vida universal, vida impessoal, vida harmoniosa.
Deus expressa sua harmonia através do nosso ser. Cada fase da harmonia, independente de seu nome, é uma qualidade, uma atividade e uma lei de Deus. Quando reconhecemos Deus como a essência de todo bem, nos tornamos instrumentos para a expressão de um senso universal de bem. Apesar deste claro ensinamento de Deus como a fonte de todo bem, toda a saúde, toda a vida, muitos de nós continuam a enfrentar condições discordantes. Aparentemente, há algo operando no pensamento universal, consciência universal, que é uma persistente barreira à harmonia. O que é que age como um impedimento para o desdobramento harmonioso da nossa experiência? O que impede que desfrutemos do bem-estar espiritual? É neste ponto que os estudantes da verdade devem estar mais alertas, porque o mundo não sabe nada daquilo que lhe deixa doente, pecaminoso e pobre. O aluno do caminho infinito tem acesso a essas informações, mas muitas vezes não entende como usar esse conhecimento de forma eficaz. Se um acidente ocorrer, ou se acordarmos sem nos sentirmos bem, será inútil examinar nosso pensamento para ver onde falhamos, perguntar se temos sido bons ou ruins, se merecemos essa circunstância adversa ou que pensamento errado estamos tendo, porque nunca encontraremos a razão. O erro não está dentro de nós, nem fisicamente e nem mentalmente. Todo erro que experimentamos é uma crença universal. Não tem nada a ver com você ou comigo, exceto na medida em que o aceitamos e, por essa aceitação, permitimos que nos afete. Vamos ilustrar desta maneira. Uma criança que é nova demais para ter pensamentos certos ou pensamentos errados, que não sabe nada da verdade, fica doente. A insensatez de procurar os pensamentos daquele pequenino para descobrir que pecados terríveis que ele tem cometido, ou a que pensamento errado ele se entregou que traria esta doença, deveria ser imediatamente aparente. A criança é pura demais para contemplar a iniquidade. Nós, no caminho infinito, começamos com o fato de que esta doença, reivindicação ou crença não tem nada a ver com a criança. A explicação é que a crença universal e mortal em um eu separado de Deus atuou na consciência da criança para produzir o sofrimento. A criança não sabe a verdade e, ignorante do fato de que existem tais crenças universais, torna-se vítima deles. Mas a criança não é a única vítima dessas crenças universais. Somos todos vítimas da ignorância, seja qual for a natureza negativa ou má que esteja ocorrendo em nossa experiência, não é devida a nossos pecados, é devida à nossa ignorância. Se um homem rouba, é por causa de sua ignorância de que tudo o que o pai possui é dele, de que, a fim de experimentar a abundância, ele só tem que abrir sua consciência para o influxo. Se ele soubesse disso, ele nunca roubaria. Ignorância é pecado, a armadilha. Primeiro, ignorância da nossa verdadeira identidade. E, em segundo lugar, do fato de que existem crenças do mundo atuando na consciência que nós aceitamos passivamente. Em uma ocasião, um médico que havia testemunhado várias curas espirituais, mas não entendia como elas foram realizadas, me pediu para explicar como a verdade curava. No pouco tempo que ficamos juntos, foi impossível dar uma explicação completa, mas nossa conversa deu-lhe uma pista para deduções adicionais. Se fôssemos abrir as janelas e portas desta tarde fria, o que aconteceria? Nós pegaríamos um resfriado, é claro, ele respondeu. Sim, isso provavelmente seria verdade, se é nisso que acreditamos. Agora, onde pegaríamos? Poderia ser na cabeça, nos pulmões, no peito ou na garganta. Muito bem. Agora diga-me qual desses órgãos sabe que estaríamos sentados tomando friagem? O que você está dizendo? Qual desses órgãos sabe que estaríamos sentados tomando friagem? A cabeça?
Os pulmões ou a garganta saberiam? Repeti. Certamente não. Como poderiam eles saber de alguma coisa? Então, que parte de nós saberia que estaríamos aqui sentados no frio? A mente. Nesse caso, teríamos que pegar um resfriado na mente, não é? Bem, sim, é isso. E o corpo expressa isso, não é? Sim. É claro, continuei. O corpo não pode saber que estamos sentados no frio. Isto é certo. Se você está convencido disso, você está começando a entender por que algumas pessoas chegam à conclusão de que a doença não é física. Primeiro deve vir através da mente e em seguida a crença mantida na mente consciente ou inconscientemente expressa-se no corpo. Siga-me um pouco mais longe e vamos supor que vamos para a chuva e molhamos os pés. Isso também nos dará um resfriado, não é? Sim. Mas os pés não sabem que estão molhados, não é? Não. Você acha que os sapatos sabem que eles têm algo a ver com isso? Oh, ele disse, estou muito à sua frente agora. Eu nunca ouvi falar de nada tão estúpido como pegar gripe porque os nossos pés estão molhados quando os molhamos na banheira todos os dias. Eu posso entender isso. Tudo certo. O que mais você vê? Eu vejo que eu nunca mais posso pegar resfriado por sentar no frio ou por molhar meus pés. A ideia toda é ridícula. Enquanto esse médico foi governado pela crença de que, sentado na friagem ou tendo seus pés molhados, poderia ter um resfriado, ele estava sujeito aos efeitos dessa crença. Mas no momento em que ele percebeu que nem os pés, os pulmões, a garganta, nem a cabeça podem saber qualquer coisa sobre o tempo, ele ficou livre da crença de que certas condições materiais possam causar resfriados, e essa crença não funciona mais como uma lei em sua experiência. Liberdade de resfriados futuros vieram com o entendimento de que ele não estava enfrentando uma condição física, mas que isso não era nada além de uma crença. Agora, suponha que não sabemos nada sobre a existência de resfriados, e ainda assim temos todos os sintomas. Como pode tal coisa ocorrer se ignorarmos o fato de que existe uma crença humana de que germes, clima ou correntes de ar causam resfriados? É nossa ignorância que é responsável pela nossa situação. Devido à nossa ignorância, estamos sujeitos a 1 bilhão de coisas diferentes das quais nada sabemos. Nós estamos amanhã, no dia seguinte e no outro dia. Todos os tipos de coisas estarão acontecendo, das quais podemos não ter conhecimento prévio, e isso acontecerá por causa de nossa ignorância. Isso não nos deixa desamparados, no entanto, porque o estudante do caminho infinito sempre tem os meios para impedir que essas coisas ocorram. Como vimos, existe uma crença universal de que as correntes de ar e as mudanças do clima podem produzir resfriados. Se aceitarmos essa crença, se acreditarmos que o clima é uma lei em nossa experiência, estamos sob essa lei. Nós acreditamos que há uma causa mental para a doença física, que o ressentimento provoca reumatismo, que o ódio causa câncer e assim por diante. Embora essas crenças possam ser mantidas universalmente, sua universalidade não tem nada a ver com a sua veracidade ou tenacidade, pois uma crença por ou uma crença por milhões ainda é apenas uma crença, e nunca é poder. Outra crença generalizada de que a maioria das pessoas são vítimas é que cada ano nos faz mais velhos, que a nossa esperança de vida é determinada pela passagem do tempo, medida pelo calendário. Essa crença operará em nossa experiência a menos que conscientemente percebamos a verdade de alguma forma como essa. Considerando que antigamente eu acreditava que o dia após dia era uma lei da idade, agora eu entendo que é uma crença, e apenas uma crença. Minha vida e meu corpo são eternos, governados e mantidos por uma fonte divina que está dentro de mim. Eu, portanto, já não sou afetado pela passagem do tempo. O calendário não é uma lei, é uma crença,
e uma crença não pode operar em minha consciência como lei. A plenitude da vida está dentro de mim. Este reconhecimento torna-se uma atividade específica da consciência e os efeitos da idade sobre o corpo são anulados. Agora é hora de eliminar tais crenças da consciência, porque elas não são verdade e nunca foram verdadeiras. Quando chegamos ao reconhecimento de que essas crenças não são leis, não são poder, não são causa, chegamos a um dos momentos mais importantes de nosso desdobramento espiritual. Somos governados pela nossa consciência da verdade ou pela nossa ignorância da verdade. Qualquer que seja a crença mundial que alegue causar o pecado, a doença, falta, limitação ou morte, não é causa, não é poder. O conhecimento desse fato é o nosso escudo e broquel. Os alunos da verdade frequentemente se queixam. Apesar do fato de eu estar na verdade durante anos, continuo a sentir doença, pobreza e desarmonia. Como pode ser isso? Há apenas uma resposta. Eles não têm estado na verdade. Eles vêm frequentando centros da verdade ou lendo livros da verdade, mas eles não estão na verdade. Ninguém está sempre na verdade, até que ele leve a verdade à sua consciência e comece a vivê-la. O caminho para fazer isso é entender que somos a descendência espiritual de Deus e, portanto, governados por Deus, mantidos por Deus e sustentados por Deus. Isso deve ser uma convicção inabalável dentro de nós, saber que Deus é infinito e que eu e meu Pai somos um. É o princípio básico do caminho infinito. Mas isso, sozinho, não é o suficiente. Além disso, é necessário entender que tudo o que na crença humana alega causar pecado, doença, falta, limitação e a morte é apenas uma crença e não uma lei, é apenas uma teoria e não uma demonstração de fato. Tal compreensão começa a dissipar as discórdias de nossa experiência. Cristóvão Colombo foi um dos poucos homens do século XV que acreditavam que a Terra fosse uma esfera. A maioria de seus contemporâneos estava convencida de que a Terra era plana e o céu e a água se encontravam no horizonte. Mas esse homem, em sua percepção correta do mundo como ele é, não só não estava mais em cativeiro pela crença mundial, mas também foi fundamental para libertar os outros das limitações dessa crença. Devemos reconhecer que existem crenças universais que operam na consciência, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar delas. Teorias de matéria médica, astrologia ou teologia não são leis, mas crenças entretidas no pensamento humano. E porque eles são meras crenças, elas só podem afetar o crente. Todos podem acreditar em pecado, doença, falta, limitação e morte, mas uma alma iluminada, um Cristo Jesus, anula essas crenças, não só para si, mas para as multidões. Nós podemos ser parte das multidões ignorantes que vivem de acordo com a lei material, ou podemos ser um dos espiritualmente iluminados que saem fora e estão separados. Nós podemos ser os únicos a perceber, não mais essas crenças de massas operam em ou através de minha consciência. Minha consciência é um veículo para Deus, um canal para a verdade. Meu corpo é um instrumento para a expressão da vida, verdade, amor, harmonia, inteireza e perfeição. Toda a minha consciência está viva, alerta, desperta, receptiva e sensível à verdade. Nela não pode entrar nada que a contamine ou imponha uma mentira. Nenhuma dessas crenças do mundo, nenhuma das teorias da matéria médica, astrologia ou teologia, nada disso pode entrar na minha consciência. Eu entendo essas ideias como crenças universais que são poder apenas para aqueles que as aceitam, ou para aqueles que não reconhecem que a causa de sua discórdia é uma crença universal aceita como lei. No momento em que reconhecemos a discórdia pelo que é, uma crença universal não pode mais operar em nossa consciência como causa ou como lei. Somente Deus e as coisas e pensamentos de Deus podem operar na consciência de alguém que está desperto para essa verdade.
Para viver como observador, devemos manter esses dois princípios importantes sempre diante de nós. Número 1. Deus é infinito. Eu e meu Pai somos um. E tudo o que meu Pai tem é meu. E somente aquilo que emana do Pai pode e se manifesta em e através de mim. Número 2. O erro é uma crença universal, uma crença mundial, sempre sem presença ou poder, ou lei para sustentá-lo. Nessa sabedoria, reconheçamos todas as discórdias como crença universal. Vamos esperar no Senhor. Sejamos defensores de Deus, orientando, mantendo e sustentando a si mesmo, Deus cumprindo-se como ser individual. Então, o veremos como Ele é, Deus aparecendo como a totalidade, a abundância, a harmonia, a paz e a alegria da nossa experiência. Mensagem de gabinete. A julgar pelos artigos que aparecem nos jornais e revistas, alguém acreditaria que existe um reavivamento espiritual no mundo, que as pessoas de todo o mundo estão desesperadamente buscando a Deus, que as igrejas estão transbordando e o aumento de membros da igreja indicam este surto espiritual. Não nos deixemos enganar por isso. Quanto maior o comparecimento da igreja, menor a espiritualidade demonstrada. É importante que você conheça os fatos. Se você perguntar, por que esse movimento de igrejas cheias? Você vai aprender que os bancos não estão cheios daqueles que buscam conhecer a Deus ou procuram aprender a vontade de Deus, mas, em vez disso, querem obter algo de Deus que Deus não tem dado a eles, presumivelmente porque eles ficam longe da igreja. Isso não é espiritualidade, mas materialidade e egoísmo dos densos. E essas coisas que as pessoas buscam de Deus, elas estão encontrando-as através das igrejas? Eles estão encontrando a paz? Se sim, por que o grande interesse em televisão, rádio, filmes, lutas premiadas e outras diversões não espirituais? Eles estão encontrando saúde? Então por que revistas e jornais são preenchidos com mais e mais notícias sobre drogas milagrosas e novas descobertas nas curas da medicina? As pessoas estão encontrando serenidade e sanidade? Então, por que a crescente necessidade de mais e mais instituições mentais, curas alcoólicas e medicamentosas, casas de repouso e postos de saúde? A criminalidade está diminuindo? E a delinquência juvenil? As igrejas estão respondendo ou enfrentando esses problemas? As pessoas estão encontrando espiritualidade lá? As pessoas estão encontrando Deus lá? A resposta é óbvia. Então, em que o fracasso das igrejas atende às necessidades de hoje? Somente conhecendo a Deus podemos encontrar a vida eterna. Somente na compreensão da oração podemos nos libertar das condições materiais. As igrejas não sabem e nem podem ensinar a natureza de Deus e a natureza da oração. Orar a Deus pela paz, pela saúde, por segurança e proteção é uma perda de tempo. A oração do homem justo é uma oração para conhecer, entender e experimentar Deus. A oração que vale muito é uma oração em que a vontade de Deus é pedida. A oração de cura é uma oração para que a graça de Deus seja realizada, que a vontade de Deus seja feita. Alunos do Caminho Infinito, aprendam que Deus não pode ser influenciado, coagido, subornado de nenhuma maneira para cumprir qualquer coisa que já não esteja sendo feita por Ele. Não procure Deus por nada, mas pelo próprio Deus. Fique satisfeito com nada menos que a experiência de Deus, a consciência real da presença de Deus. Renuncie aos seus desejos, desista deles. Reconheça a Deus como a inteligência espiritual onisciente. Descanse na verdade que é um prazer para Deus dar a você o reino. Relaxe na certeza da graça de Deus. Deixe de ser um mendigo. Desista de exigir de Deus. Pare de comunicar a Deus suas necessidades. Descanse, relaxe, alegre-se. Nele nós verdadeiramente vivemos.
Então vivemos nele. Sua plenitude é nossa plenitude. Sua perfeição é a nossa integridade. Seu amor é a nossa garantia da graça. Alegre-se em seu amor. Você saberá quando o mundo começar no caminho espiritual, quando as pessoas procurarem Deus em vez de coisas e condições. Você saberá quando o mundo começar a orar, quando ouvir, revela-te a ti mesmo, ó Senhor. Fala, Senhor, teu servo o escuta. Em vez de dizer, ouça, Senhor, teu servo fala, e então pede, implora e às vezes até ordena. Você saberá quando você entrou no caminho espiritual, o caminho infinito da vida, quando você renuncia a seus desejos, caprichos e esperanças e busca conhecer Deus para encontrar-se com Deus face a face, para experimentar a Deus. Você saberá que as harmonias divinas fluirão quando você não buscar mais a harmonia, mas procurar conhecer-te, o único Deus verdadeiro. Quando você estiver cansado de buscar demonstrações, sua força será renovada nele. Quando você estiver cansado de procurar suprimento, companheirismo, emprego, você vai descansar em sua graça e encontrar paz, contentamento, abundância, liberdade e alegria. O estudo dos evangelhos revelará, entre outras coisas, 3 pontos importantes dignos de séria consideração. Número 1. Através do estudo consagrado, meditação, associação, aplicação, todos podem alcançar uma medida da realização de Cristo. A medida de realização depende da profundidade e grau de consagração e devoção à realização. Número 2. Um indivíduo imbuído da realização de Cristo é uma lei de harmonia, paz, saúde, suprimento, completude para aqueles receptivos a um impulso espiritual. Um indivíduo, alcançando a realização de Cristo, dissipa o sentido material que produziu o bom e o mau sentido físico da existência e revela a presença espiritual da eterna harmonia e completude. E número 3, somente indivíduos receptivos ao impulso espiritual, somente aqueles que têm capacidade para Cristo podem se beneficiar. Neste terceiro ponto, tenha cuidado. Não é o nosso grau de dignidade humana, bondade ou virtude que determina nossa receptividade ao Cristo ou nossa capacidade de alcançar a realização Deus. Muitas vezes o pecador se mostra tão receptivo quanto o santo. A cristandade é alcançada apenas na medida da nossa capacidade de sermos altruístas.